e a gente termina confundindo o acessório com o essencial. O essencial aqui é deixar de respirar mal, deixar de exercer a principal arte da maestria pessoal na condição humana. Então, deixar de respirar mal é fácil, porque qualquer respiração que você faça com sua vontade lhe tira desse clube de quem respira mal. Cigarrear, da tossida final, já é o luxo do luxo do luxo. Então, assim, queria só dizer isso. Perfeito. O Marcelo aqui diz, resumindo, então, essa atenção à respiração deve ser constante até que ela fique automática. Seria isso? Exatamente isso. De tanto você dizer ao seu cérebro e de tanto você praticar ao longo do dia, 5, 10, 15 vezes, porque a cada vez que você se lembrar de respirar mais profundo, é como se você estivesse reiniciando o seu computador, o seu cérebro. Então, a cada vez que você reiniciar, os RNA mensageiros das suas células vão dizer, putz, o eu desse corpo é um saco. Ele toda hora quer que a gente respire profundamente. Aí eles terminam obedecendo. Quanto mais você reinicializar o seu corpo com esse padrão de atitude de consciência, mais as suas células irão obedecer a você até que elas se acostumam e passam a fazer sem nem você estar mais prestando atenção. Essa é a grande vitória da maestria pessoal da prática yoga. Só concluindo, quando esse corpo vai dormir, toda santa noite, 50, 60 milhões de novas células nascem enquanto a gente está dormindo. E elas nascem, na hora em que nascem, que surgem no seu corpo, qual é o parâmetro que elas têm? Olhar para a vizinha, para ver como é que elas estão. Só que o corpo está dormindo. E as células todas estão esperando eu acordar para começar o blá, blá, blá do dia seguinte. Quando eu acorda, se ele fizer voltar ao velho ritmo, todas as células velhas vão de novo para o ritmo burro e as células novas vão entrar no ritmo da burrice. Mas quando o seu corpo acorda, o seu eu, quando acordar, ainda deitado, se lembrar da importância de respirar profundamente e ainda deitado, aí você, antes de se levantar, antes de ir ao banheiro, respira profundamente. Eu digo assim, bom dia, meninas. Elas do meu corpo eu chamo de meninas. É feminino, a célula, então eu digo, bom dia, meninas. Aguardem ordem. Faço pipi. Quando eu começo a aprofundar a minha respiração, logo que meu corpo acorda, nessa hora, todas as células novas já sabem que o eu desse corpo é cheio de frescura, e uma das frescuras é vai respirar profundamente o dia inteiro. Porque o eu desse corpo não quer sentir as sensações de pressa, de neurose, de angústia, de inquietação, de demonizar e santificar as pessoas, ou seja, agir dualmente, como a nossa mente é obrigada a fazer. O eu chato dessa pessoa pretende ficar sempre ali no equilíbrio, e para isso é necessário que o corpo esteja no ponto de equilíbrio respiratório. Aí as células todas fofocam e dizem, o dono desse corpo é um saco. É. Aí ela se acostuma. A respiração, no modo como nós humanos percebemos, ela é simples a gente entender. Porque, em tese, ela é algo que retira da atmosfera os elementos químicos que penetram pelas narinas. Então, quanto mais longo for a inspiração, mais riqueza este corpo físico absorverá. Aí a segunda parte, a famosa kumbhaka, quando você segura a respiração, você respira e segura. Para que serve isso?
para dar tempo ao ar que está nos seus pulmões ser, entre aspas, os elementos químicos que compõem o ar dos seus pulmões, ser levado pelas veias e artérias para todas as células desse corpo, porque as células, como eu falei, vão estar lá com seus dendritos, esperando receber os elementos químicos que a respiração alimenta, e a célula faz cocô. A célula solta o cocôzinho dela, que vem pela corrente sanguínea para o pulmão do ser humano. Isso tudo acontece enquanto você está respirando, segurando a respiração. Quando você exala, você está, entre aspas, exalando a sujeira celular que foi levada para o seu pulmão pelo retorno da circulação sanguínea. E lá no final, quando você terminou de exalar, se você ainda tossir, como se estivesse retirando mais e mais o restinho da sujeira que ficou, então a respiração, em tese, envolveria essas 4 etapas. Mas, sinceramente, nós ocidentais não temos como lidar muito bem com essa 4ª etapa. Na verdade, nós lidamos horrivelmente com as 3 primeiras etapas. Porque como é que nós respiramos? A gente respira assim, ó. Quando a gente não está prestando atenção, e vocês não estavam, o corpo de vocês estava respirando assim. Isso aqui não dá tempo nem você respirar, nem levar nada para a célula, nem trazer riqueza ou cocô nenhum da célula para jogar fora. Ou seja, o respirar mal é uma das características da raça humana, que lá atrás respirava bem, ou seja, tinha um ritmo respiratório alongado, tipo, inspirava em 3, 4, 5 segundos, segurava 4, 5 ou mais segundos e exalava em 5, 6 segundos. Isso é bem diferente de fazer como a gente faz. Os nossos ancestrais só deixavam de respirar longamente e passavam a respirar quando eles viam animais selvagens e eles queriam correr, então eles respiravam assim para o quê? Fazer com que o coração bombeasse mais sangue para a musculatura para poder correr. Nós hoje somos tão neuróticos e fomos tão duramente condicionados a sermos não muito inteligentes, que todos nós hoje respiramos assim. E isso é horrível. Então, o corpo espiritual da gente, o prânico, também, entre aspas, respira. Só que nas veias e canais desse corpo não é o sangue biológico que por lá passeia, é o prana. Mas haverá sempre uma correlação da maneira como o eu humano controla ou não o ato de respiração involuntário do seu corpo, no sentido de torná-lo voluntário, ou seja, o eu humano prestar atenção para poder alongar sem esforço, porque o ser humano tem que aprender a respirar o mais longo possível, segurar e soltar, mas sem expressar esforço, senão ele perde o prana advindo da respiração. Então, assim, para nós ocidentais, o grande mérito, e aqui já concluo a pergunta, é o de quem consegue criar um ritmo respiratório com sua vontade, e desde que esse corpo acorda, você aplica esse ritmo várias vezes ao longo do dia, e para isso é necessário você escrever bilhetinhos para você mesmo, para você se lembrar, no banheiro, no espelho do banheiro, na chave do carro, na direção, seja onde for, RSP, RSP, lembrar para respirar profundamente. Então,
Foi assim que eu fiz o metal. Eu não podia ir para uma montanha, não podia ir para uma escola, então eu criei uma disciplina que eu usaria durante o meu dia de trabalho. E como a toda hora o ser humano respira, desde que ele aprenda a respirar profundamente, mesmo nos seus momentos de trabalho, ele termina substituindo o péssimo ato da respiração involuntária por um ato voluntário. E aí, de novo, vocês sabem qual é o resultado da respiração? Sabe a sensação que eu falei na primeira pergunta? É a sensação que o ser humano sente. Se ele respira mal, a sensação que ele vai sentir é a dos axônios do primeiro impulso. Mas se ele respira profundamente, enquanto ele está respirando, os axônios, os neurônios todos estão trabalhando, mas eles diminuem a pulsação deles, o fluxo dos arquivos mentais e emocionais, esse fluxo diminui porque você está respirando mais profundamente e o foco da sua atenção está concentrado na respiração. Nesse ponto aqui, o seu eu, se aprender a respirar, produz a sensação em si mesmo que ele quiser. E torno a dizer, é somente a partir desse ponto que o eu de um ser humano começa a desenvolver a sua maestria pessoal, a sua moksha, a sua libertação, a sua emancipação. Sem isso, não tem jeito. Não, mas Deus haverá de me ajudar. Jesus me leva no colo. Tudo bem, esse pessoal todo vai lhe carregar no colo, mas você sempre vai respirar na bocaceta e o seu eu nunca vai sentir as sensações de um eu superior, de um padrão de racionalidade superior existindo no seu cérebro, porque o seu eu é preguiçoso, é um Derhatma Buddhi, ou seja, Derhatma Buddhi é uma expressão pouco elogiosa que o sânscrito tem para os humanos que nem sabem que tem uma alma, que pensam que é só esse corpo, que pensam que só tem a natureza animal desse corpo para administrar. Nós temos a natureza espiritual da nossa alma também para administrar. E quem administra isso? A sensação do meu eu humano. Se você está na gestão do seu eu humano, maravilha. Se não está, aí vai no primeiro impulso e assim segue a vida e assim tem caminhado a humanidade. A música. O que é música? Música é a frequência de sons que interagem com todo o aspecto sensório desse corpo, mas também com o aspecto sensório da alma, do nosso espírito. A música tem esse poder. A expressão sânscrita, nada Brahma, significa tudo é som, significa que todo o contexto criativo da mitologia ariana hindu foi criado a partir do som. O som seria a ordem da consciência, fazendo com que a energia vibrasse dessa ou daquela forma, e em vibrando dessa ou daquela forma, a energia se transformaria nesse ou naquele tipo de corda, que em sendo tocado se transformaria nesse ou naquele tipo de partícula fundamental. Então, o som, ele tem um poder muito singular. Os mantras e outras questões vinculadas ao som. Mas, assim, nem toda meditação, necessariamente, será beneficiada pela música, por mais bela que a música seja, se o objetivo da meditação for algo mais específico. Torno a dizer, se não é, aí a música ajuda, obviamente ajuda bastante. Mas se existir um objetivo específico na meditação, a música irá relaxar, a música irá desconcentrar os padrões de possíveis alinhamentos que deverão existir
se a meditação tiver um objetivo mais concreto. Então, assim, não dá para responder com uma frase generalista, dizer ok, sim, ok, não. Música nunca faz mal, óbvio. É uma maravilha, mas eu estou só dizendo que ela ajuda, ela descontrai, ela desconstitui nós, psíquicos, travas, bloqueios no nosso genoma, tudo isso as frequências de sons feito música fazem. Tá? Então, isso é maravilhoso. Ponto. Se serve em todo instante ou para toda meditação, aí não. Aí eu penso que é necessário uma ciência à parte, porque a respiração é uma ciência com 1001 matérias e nós ainda não conhecemos bulhufas disso, porque tudo envolve prana, psicotron, qualia, e a respiração é todo um processo alquímico que a gente não tem a menor noção disso. Então, enquanto não tiver noção, a alquimia que a música provoca tem que estar adequada a esse padrão de alquimia que a gente nem sabe que existe na respiração.